Depois de passar pelos conjuntos e os intervalos reais, nós vamos agora entrar nas funções da matemática, funções matemáticas. A primeira função que nós vamos ver é a função do primeiro grau. Vamos ver primeiro o que é função. Função é uma regra que determina como é que vai ser a relação entre o domínio e o contradomínio, ou o conjunto A, que é o domínio, e o conjunto B, que é o contradomínio. O conjunto A também é chamado de conjunto de partida e o conjunto B de conjunto de chegada. F de x, o A está partindo do A e vai ser atingido porque ele vai chegar no B. F de x é a função de x. Os elementos saem do A e chegam no B, se relacionam. Os elementos que estão no A vão se relacionar com os que estão no B. Os elementos do A são chamados de x e os elementos do B de y. Nós temos 4 elementos no conjunto A e só um elemento do conjunto B. A função está saindo do A e chegando no B. De cada elemento do A está se relacionando com o único elemento que tem no B. Como não sobrou nenhum elemento no conjunto A e todos estão se relacionando com um único elemento, essa função, essa relação de A para B é uma função válida. No exemplo 2, nós temos 3 elementos no conjunto A e 4 no conjunto B. Esse elemento aqui, do conjunto A, o segundo elemento, ele está se relacionando com 2 elementos do conjunto B. E cada elemento do conjunto A, ele só pode se relacionar com um único elemento do conjunto B. Isso torna essa função inválida, não é uma função... Aqui, o elemento se relacionou com esses dois, então essa função não é uma função válida. Exemplo 3. Os 4 elementos do conjunto A vão se relacionar com 3 elementos do conjunto B. Só que esse elemento aqui, o conjunto A, ele sobrou. E no conjunto A, no conjunto de partida, não pode sobrar nenhum elemento. Todos os elementos do conjunto A têm que ter um único elemento do conjunto B. Esse elemento sobrando aqui torna essa função inválida também. Nessa relação de A para B, os 4 elementos do conjunto A se relacionam cada um deles com um único elemento do conjunto B. E no conjunto B, o conjunto de chegada, sobram 2 elementos. Como no conjunto A todos os elementos estão se relacionando com elementos do conjunto B e cada um do conjunto A se relaciona com um único elemento do conjunto B, essa função é uma função válida. A função f de x de A em B é válida. Sobraram esses 2 elementos, mas mesmo assim ela é válida porque no conjunto de chegada, no contradomínio, pode sobrar elementos. Uma noção intuitiva de função, nós vamos usar um exemplo, uma máquina de dobrar números. Então essa máquina aqui, ela dobra números. Os números vão entrar aqui e vão ser dobrados e sair no outro lado da função. Cada elemento, o número 1, quando ele passa pela máquina, ele vai ser dobrado e vai sair com o número 2. O 2 vai sair como 4, o menos 3 será o menos 6, o 4,3 será 8,6, e qualquer elemento representado por x, quando passar pela máquina, ele vai sair como 2x. A regra que faz com que esses números são dobrados, nós vamos ter o n, vai ser a saída. E a regra é o 2x, é a forma matemática. Então, cada número que entrar aqui, x que entrar aqui, vai ser multiplicado por 2 e vai sair dobrado na saída. Função do primeiro grau é uma função afim, é uma função que ela vai dos reais nos reais, ou seja, o domínio dela é real e o contradomínio também é real. E a função ela é dada por f de x igual a ax mais b. Por todo o x pertence aos reais, o a e o b são números reais. E o a tem que ser diferente de zero. Se o a for zero, vai tornar esse membro da função zerado e não vai ser uma função, não vai ter uma incógnita. O f de x pode ser substituído pelo y, é igual ao y, tanto faz, porque f de x ou y é a mesma coisa. Então, no lugar do f de x aqui, eu posso dizer que y é igual a x mais b, também representa a função do primeiro grau. O gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta.
O exemplo f de x igual a 2x menos 1. Então, substituindo o f de x por y, vai ficar y igual a 2x menos 1. Vai ser feito para resolver para fazer a montagem desse gráfico, desenhar o gráfico dessa equação. Nós vamos arbitrar um valor para x para calcular o valor do y. Se nós dermos o primeiro valor para x de 1, então no lugar desse x nós vamos colocar esse 1. A função vai ficar 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1 igual a 1. Então o valor do y também é 1. O primeiro par ordenado que precisa para desenhar o gráfico é o par ordenado 1, 1. Ponto A vai ser ter coordenadas 1 para x, o primeiro sempre é o x, e 1 também para y. O segundo número do par ordenado sempre é o y. Depois substituindo o x por menos 1. O valor de x agora vai ser menos 1. Fazendo essa substituição, colocando no lugar do x, nós vamos obter menos 3 para y. Vamos ter o segundo par ordenado. O ponto B que vai ter a abscissa menos 1 e ordenada menos 3. Agora é partir para o plano cartesiano. X e y vão localizar os pontos no plano. O ponto A, que tem a abscissa 1 e ordenada 1, vai ser localizado onde no encontro das duas retas. O ponto B, que é menos 1 para x e menos 3 para y, vai ficar abaixo da origem e à esquerda, ele é negativo para os dois lados. Localizado o ponto B, agora é só unir os dois pontos com um segmento de reta, nós vamos ter o gráfico da função. O zero ou a raiz da função do primeiro grau. O zero ou a raiz é o local onde a reta vai tocar o eixo dos x. Então nós vamos dizer que o y ou o f de x vai ser igual a zero. Então nós vamos substituir o y por zero, nós vamos ficar que a função vai ser ax mais b igual a zero. Isolando o x, nós vamos passar esse b para o outro lado, ele está somando, ele vai passar para a função inversa da soma, que é a subtração, então ele vai ser negativo, e o a que está multiplicando, quando passa para o outro lado da equação, ele vai passar dividindo. Então o zero da função vai ser o ponto menos b divididos por a. Exemplo, f de x é igual a y, vai ser igual a x mais 1. Fazendo y igual a zero, nós vamos ter que x mais 1 é igual a zero. Agora nós vamos passar esse mais 1 para o outro lado com o sinal trocado. O x vai ser igual a menos 1. Então a raiz dessa função vai estar à esquerda da origem, ela é negativa. O ponto em que o gráfico vai tocar o eixo dos x vai ser em menos 1. Que é o zero ou a raiz da função, é onde ele corta o eixo dos x. E onde ele vai cortar o eixo dos y é exatamente no 1. O termo independente é o intersecto dos y, então o local onde a reta toca o ponto dos y. Ele tem coordenada 0 para x e 1 para y. Então esse aqui é a raiz e esse aqui é o ponto onde ela toca o eixo dos y. Tendo dois pontos, é possível traçar uma reta. Então nós unimos os dois pontos e vamos ter o gráfico dessa equação da função f de x igual a x mais 1.